Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel Mariano e esse é o canal Gaber. E no vídeo de hoje eu vou prestar uma homenagem à Glória Maria. Então bora pro vídeo. Apesar de eu estar aqui de preto prestando aí ao luto, né, em homenagem à Glória Maria, eu vou tentar fazer esse vídeo ficar um pouco mais leve, até porque era isso que ela fazia pra gente, né? Trazia informações de maneiras muito inusitadas e divertidas. Então, eu vou tentar fazer assim como ela fez pra gente aí nesse vídeo de hoje. E a Glória Maria, né? Eu fiz um roteiro que foi parecido com uma carta, no fim das contas. Mas eu vou falar um pouco sobre a Glória Maria e o que eu escrevi aqui para eu não me perder, porque era muita coisa. Tive que assim, para resumir num vídeo curto aqui do YouTube, foi difícil conseguir selecionar partes importantes aí da carreira da Glória Maria, até porque ela fez marcos históricos, não só no jornalismo brasileiro, mas como no mundo. E então eu vou falar um pouquinho sobre o que eu escrevi aqui. Com quase 60 anos de carreira, esteve em mais de 160 países, sendo que alguns lugares que ela visitou já nem existe mais, como ela mesma disse no programa da Tata Werneck, com suas reportagens. E com viagens que foram sucessos e viraram memes, como a ida à Jamaica, dando aquele trago na erva, né? Bem similar a uma que deixa as pessoas alucinadas, né? Com um certo tipo de alucinógeno. É, e depois andando de montanha russa. Esse meme rodou o Brasil inteiro. Não existe uma pessoa que não conhece esse meme. Então, ela marcou não só aí desde os anos 60, que foi quando ela começou a trabalhar na Globo, desde os anos 60 aí, fazendo o jornalismo de uma maneira impecável e tão profissional, e que até hoje em dia ela conseguia assim se comunicar com o público jovem, com o público que não acompanhava ela desde os anos 60. E com isso, né, a dona Glória Maria fez muitas entrevistas importantes, assim como uma que era durante a gravação do clipe da música They Don't Care About Us. Se eu não me engano é esse o nome da música. Do Michael Jackson. Sim, gente, ninguém mais, ninguém menos que Michael Jackson. Ela esteve ali no set de filmagem, nesse clipe que foi gravado aqui no Brasil. E ela simplesmente, vou ler o jeito que eu escrevi aqui, que eu achei bonitinho. Ela conseguiu umas palavras do Michael Jackson. E até um beijo no rosto do rei do pop. Gente, a Glória Maria, ela conseguiu algo que era impossível. E não foi só com o Michael Jackson, também foi com Madonna, porque a Madonna sempre foi também difícil a respeito de entrevistas. Um beijo de uma pessoa que não dava entrevista para ninguém. Ele nunca dava entrevista por ele ser, assim, esse ser mitológico praticamente, que se tornou aí o rei do pop e que cresceu aí de uma maneira inigualável, de uma maneira que ninguém conseguiu chegar. Então ele nunca deu entrevistas assim, ai Michael, dá uma palavrinha. E a Glória Maria conseguiu algumas palavras dele, inclusive, e assim, outras experiências que ela teve com o próprio Michael quando ele veio pro Brasil, que ela contou que ela estava no set de filmagem, ele chegou perto dela, porque o que acontece? O Michael, né, muitas pessoas sabem, ele era uma pessoa preta que, né, teve vitiligo e precisou uniformizar a pele dele, né? Porque a mídia pedia isso. Então, para ele era mais fácil ele conseguir clarear a pele do que escurecer as manchas, porque as manchas elas vão aumentando, né, do vitiligo. Então, ela passou essa informação pra gente que ele não era confortável para ele ter que clarear as manchas, mas era o meio que ele conseguiu de uniformizar a pele dele.
E ela conta nessa entrevista com a Ana Maria que ele ficou muito encantado com o trabalho dela, porque ela era, quando ela foi encontrar com o Michael, todo mundo estava gritando Glória Maria, não estava gritando Michael Jackson. Ele, peraí, quem é essa pessoa? Eu sou o rei do pop, gente. E essa pessoa tá conseguindo arrancar mais atenção que eu. De uma maneira, assim, mais singela. O Michael Jackson simplesmente sentou com ela, não foi tipo, ai, quem é você? Essa menina arrogante. Não, ele simplesmente sentou ali do lado dela, trocou uma ideia, informações. Ele se encantou com a história da Glória Maria. E, enfim, a pessoa que conseguiu encantar o rei do pop, que era praticamente intocável, como era veiculado aí nas mídias de jornais e revistas, né? Porque não conseguiu entrevista com ele. Então, a Glória Maria conseguiu simplesmente um marco aí com a realeza do pop. E como eu disse, ela tem muitos marcos aí na carreira dela, que deixou aí um legado assim para o jornalismo, para a TV brasileira, para pessoas que se inspiram, né? Assim como tinha aquela menininha que foi conhecer a Maju, que ela se inspirava na Maju. Então existe essa marcação aí, porque a Glória Maria não foi apenas inspiração para pessoas pretas, mas pessoas que se formam em jornalismo, pessoas que pesquisam a respeito de jornal, sobre entrevistas, sempre tem entrevistas icônicas com ela, assim como algumas que eu vou falar aqui depois. Então ela teve alguns marcos, assim como ela foi a primeira jornalista a participar de uma transmissão em alta definição na televisão. Em 2007 para o Fantástico, que ela trabalhou em Fantástico desde de 98, se eu não me engano, até 2009. Então, inclusive 10 anos que ela trabalhou no Fantástico, foi apresentando do lado aí do Bial, né, do Pedro Bial, que representava também o Big Brother, que também tem o programa dele, né? Então, assim, gente, foi assim um marco, né, para a geração dos anos 2000, assistir Glória Maria e Pedro Bial juntos ali no Fantástico todo domingo. E além desse marco, ela foi a primeira, participou, né? Ela estava ali na primeira transmissão ao vivo e a cores da TV Globo, que foi em 1977. Ela já trabalhava na Globo, já fazia um tempo. E inclusive eu vi ela falando numa matéria que quando ela começou a trabalhar no jornal, ela não. Os jornalistas não apareciam, era só o âncora, só que, por exemplo, o William Bonner. Aí o que acontece? O jornalista fazia a matéria, mostrava a matéria, e o jornalista que estava ali na bancada, ele narrava a matéria. Não era o próprio jornalista que tinha a voz, mostrava a cara, olha, aqui teve um desabamento sei lá, de alguma do barranco, desbarrancou e tal. Não, o jornalista, enquanto ele ia falando e mostrando, ele era narrado na televisão aí por Celso Chapelenha e o Cid Moreira, que era um grande jornalista aí desde os anos 60. E então ela começou assim, depois de 4 anos que começou com essa coisa do próprio jornalista falar a matéria, dar voz a um jornalista que foi lá fazer a matéria e gravar. Ela também foi a única brasileira convidada a sair da órbita da Terra com outros profissionais da área, em um evento da NASA em 2007, onde experimentou a gravidade zero. Então, né, em 2007, que foi a primeira transmissão HD, também ela foi para um evento aí da NASA. Então, assim, essa mulher é, assim, surreal. Para quem daqui para frente, muita gente não vai ter mais experiência de ver ela ao vivo, de ver ela num jornal, né? Porque ela estava também apresentando o Globo Repórter, então estava afastada, inclusive, por conta do câncer, né? Mas então muitas pessoas não vão ter experiência de ver ela diretamente na televisão. Mas é muito bom ver entrevistas que ela fez. Em 1970, ela foi a primeira mulher a usar a Lei Afonso Arinos
contra um gerente de hotel de luxo que não permitiu sua entrada pela porta da frente. E você sabe por que não permitiu? Porque ela é jornalista. Não, porque ela era uma mulher preta que queria fazer uma matéria lá dentro desse hotel e o gerente não deixou ela entrar porque ela era preta. Então ela simplesmente fez o quê? Foi lá na delegacia e fez um boletim de ocorrência. A lei foi criada em 1951, a Lei Afonso Arinos. Foi o primeiro código brasileiro a incluir a prática de preconceito de raça e cor de pele entre as contravenções penais. Então ela foi a primeira mulher aí a denunciar um racismo, né? Porque as pessoas tinham muito medo. Isso foi em 1970, onde as pessoas, se até hoje em dia, as pessoas pretas acabam encontrando aí umas balas perdidas de formas completamente aleatórias. Vocês imaginam nos anos 70, há 50 anos atrás, onde as pessoas eram simplesmente aniquiladas da terra, assim, de uma maneira que ninguém sabia como, não sabia onde estava. Inclusive tive um tio, né, meu tio é preto, né, parte da minha família é preta, né, meu tio, quando ele era jovem, morava na capital São Paulo, ele foi comprar um refrigerante à noite, e numa venda da esquina. Então ele foi sem documento. E a polícia pegou ele na venda da esquina, aliás, voltando já, né, com refrigerante na sacola, e pegou ele e levou para a delegacia, que era longe. Resumindo, ele teve que voltar para casa a pé, depois de, tipo assim, ele saiu de manhã para comprar refrigerante e voltou à noite a pé. Ele passou o dia na delegacia, porque ele só foi comprar um refrigerante. Ó, gente, eu fico, assim, inconformado com situações como essa, que as pessoas passam por situações que não tem motivo, não tem sentido delas passarem. Então, pra mim é muito difícil, ainda mais eu sendo filho de um pai preto, né? Meu pai era preto. E, enfim, são coisas que não tem explicação, são coisas que, assim, não tem motivo, não tem sentido nenhum as pessoas serem julgadas por cor da pele, por vestimentas, por condições tanto financeira, por situações, né, de aceitação do próprio sexo, né, da sua orientação sexual. Então, assim, é muito, assim, repugnante pessoas que são preconceituosas de uma maneira geral. Mas, voltando aqui, falando de Glória Maria, ela sempre me tocou muito. Eu acompanhei o jornal que ela fazia, né, o Fantástico também, desde a minha infância. Então, ela tem matérias muito marcantes, porque ela sempre falou de viagem, tanto que, ela, como eu disse, ela viajou para mais de 160 países, então ela é uma pessoa que sempre fez matérias viajando, né, para lugares que muitas pessoas nunca nem foram, né. E ela mudou o jornalismo no Brasil de uma maneira, assim, discrepante. Ela saiu daquela coisa de terninho ali, tal, beleza, que a maioria dos jornalistas fazem, e foi para fazer jornalismo fora do país, trazendo muita informação pra gente que não tem a capacidade de, às vezes, né, eu conheço muita gente que nunca foi na praia conhecer. E a Glória Maria trouxe tudo isso pra gente através de uma tela, mostrou experiências incríveis pra gente. E simplesmente, junto com ela, vai uma parte da televisão brasileira. Mas fica com a gente muitas memórias incríveis, vivenciadas e transmitidas pela Glória Maria. E algumas entrevistas muito importantes para o mundo
foram as entrevistas que ela fez com a Madonna, que eu falei. Ela simplesmente deu um presente pra Madonna, porque normalmente quando você dá um presente para um artista, eles passam pro assessor, o assessor guarda, ou então, enfim, sabe lá o que faz. A Madonna ganhou um colar da Glória Maria, com uma pedra brasileira, uma topázio, se eu não me engano. E a Madonna vê, ai que lindo, coloca e conversa, assim, de uma maneira surreal, assim, incrível. A entrevista das duas, assim, parecem duas amigas de escola, mas enfim. Então tem essa entrevista incrível com a Madonna, teve com o Mick Jagger, também que foi bem incrível, que teve até um flirtzinho aí entre os dois. Teve entrevista com o Michael Jackson, teve com o Fred Mercury, uma entrevista incrível, assistam, porque essa entrevista é maravilhosa. Teve também entrevista com o Elton John, Nicole Kidman e muitos outros artistas internacionais aí, que ela foi simplesmente impecável em todas elas. Ela marcou muito a infância e adolescência das pessoas que são cringe, né, hoje em dia. São chamadas de cringe. Somos, né, chamados de cringe. E não tem uma pessoa que nunca viu uma matéria da Glória Maria, né, que teve aí a sua infância acompanhada de Fantástico, acompanhada de Globo Repórter. Não teve uma criança, porque ela conseguia se comunicar com criança, desde a criança que estava ali de frente com a televisão, entendendo o que estava acontecendo, até com uma pessoa de mais idade. Então, assim, ela tinha uma comunicação incrível com a câmera, com a gente de casa. A gente sentia, é como se a gente tivesse sentado no sofá e ela conversando com a gente, trocando informações. Então, assim, ela sempre foi muito incrível. E ela se foi nesse dia, né? Hoje eu estou gravando, dia 2 de fevereiro. Dia também de Iemanjá e Nossa Senhora dos Navegantes. Então, eu acho que é muito simbólico, né? Para quem é católico, né? O dia de Nossa Senhora dos Navegantes, para uma pessoa que viajou para mais de 160 países. Uma pessoa que sempre esteve navegando aí e trazendo pra gente muita informação a respeito do que acontecia no mundo inteiro, de culturas, de maneiras, de tribos e coisas assim que a gente nunca imaginava que acontecia em outros países. E a Glória Maria sempre transmitiu isso pra gente de uma maneira muito maravilhosa, você ficava encantado com tudo que ela fazia. E se você é novo aqui, seja muito bem-vindo, aproveite e já se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos aqui do canal e não perder nada, né, gente? E aproveite e já deixa o like no vídeo. Não custa nada, né, gente? Vocês me ajudam muito com o crescimento do canal. Eu decidi mudar um pouco a programação, né, do canal para justamente fazer essa homenagem a essa mulher incrível que quebrou barreiras de inúmeros jeitos, né, por ser uma mulher preta à frente da mídia, tomando frente de muitas matérias aí que eram apenas feitas por homens brancos, né? Assim como política, como esporte e várias outras. Ela foi um ícone tanto na matéria televisiva, ali mostrando pra gente como ela, né, fazia as matérias, mostrava pra gente tudo, e também atrás das câmeras, que ela era uma amante aí de redação. Ela fazia muitas redações de jornais mesmo, né? De matérias televisivas. Então, gente, eu vou me despedindo aqui. E um beijo. Beijo pra vocês. E pra Glória Maria, que está com a Nossa Senhora dos Navegantes e com a Iemanjá, por quem ela era muito devota. Então, até o próximo vídeo. E tchau!